O planeta Marte é um lugar bastante hostil, onde as altas doses de radiação afetam equipamentos eletrônicos de forma mais intensa do que aqui na Terra. E é justamente nesse ambiente que o rover Perseverance da NASA vai pousar no dia 18 de fevereiro de 2021. Oi pessoal, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje vamos falar sobre o rover Perseverance da NASA e entender como que ele vai ser capaz de sobreviver ao ambiente de alta radiação da superfície de Marte. Esse é um assunto importante, mas que é pouco debatido. Mas primeiro, vamos falar um pouco da missão. A chegada do rover Perseverance como parte da missão Mars 2020, no dia 18 de fevereiro, marca o próximo passo da busca por vestígios de vida antiga em Marte e dá continuidade ao legado de exploração robótica do planeta vermelho com mais um rover, desta vez chamado de Perseverance, ou Perseverança em português. Mas uma coisa que talvez muita gente não se dá conta é que o Perseverance e todos os exploradores robóticos antes dele são enviados a um ambiente muito hostil a qualquer tipo de material produzido pelas mãos humanas. Qualquer ambiente fora da segurança do nosso planeta, seja ele o vazio do espaço ou o frio gélido da superfície de Marte, é bastante perigoso para todo tipo de componente eletrônico. Esse perigo vem da radiação, uma força invisível que pode causar efeitos muito negativos e danos permanentes no funcionamento desses componentes. Existem três fontes principais de radiação natural encontradas no espaço. A primeira são as erupções solares, explosões causadas por mudanças repentinas no campo magnético do Sol. A segunda são os cinturões de radiação, zonas onde partículas energéticas carregadas, a maioria delas originadas dos ventos solares, são capturadas e ficam presas ao redor de corpos planetários que possuem um campo magnético ativo, como ocorre com a Terra. O do nosso planeta é chamado de cinturões de Van Allen, em homenagem ao cientista que descobriu eles. A terceira fonte de radiação natural são os raios cósmicos, partículas de alta energia que se movem pelo espaço próximos da velocidade da luz. O planeta Marte não possui uma magnetosfera como o nosso planeta, ou seja, ele não tem um campo magnético que o protege da radiação vinda dessas fontes. Isso significa que a superfície dele é exposta a níveis muito mais altos de radiação do que aqui na Terra. Esses níveis são em média 2,5 vezes maiores que a radiação recebida pelos astronautas na Estação Espacial Internacional. A exposição de um componente eletrônico a uma dessas formas de radiação causa certos efeitos que, ao longo do tempo, vão danificando e muitas vezes comprometendo o funcionamento dele. Esse é um transistor, o componente eletrônico predominante em qualquer processador. Claro que esse aqui é um transistor grande, que se compra em lojas de eletrônica, apenas para ilustrarmos. Em um processador moderno, existem bilhões deles em versões miniaturizadas em escalas cada vez menores, muitas vezes com apenas alguns átomos de espessura. Para termos uma melhor percepção dessa escala, esse é um fio de cabelo humano sob um microscópio. Um transistor de um processador moderno como o Ryzen de terceira geração é mais de 10.000 vezes mais fino que esse fio de cabelo. Um exemplo de como um componente eletrônico pode ser danificado é quando uma partícula penetra a estrutura cristalina do semicondutor, que é o material básico usado na fabricação de componentes eletrônicos, e tira um átomo do lugar, criando um espaço vazio que altera as propriedades elétricas do circuito e resulta em dano permanente. Outros efeitos são causados pela radiação ionizante, que pode ocorrer a partir de perturbações por partículas isoladas ou pela exposição a doses baixas de radiação por longos períodos de tempo. A exposição a doses baixas por longos períodos de tempo reduz a velocidade de processamento e a taxa de transferência de processadores, pioram o tempo de acesso em memórias e aumenta o tempo de propagação em circuitos lógicos. Já as perturbações por partículas isoladas corrompem dados e instruções e causam diversos erros lógicos nos circuitos. Em outubro de 2008, um evento desse tipo foi suspeito de afetar os computadores de voo de um Airbus A330, do voo 72 da Qantas, e quase fez o avião cair.
Para combater esses efeitos, existem várias estratégias diferentes. A mais simples é envolver esses componentes eletrônicos em algumas camadas de proteção de algum material denso, como chumbo, que impede que partículas energéticas atinjam os circuitos. Porém, a adição desse material custa muito caro em missões onde cada quilograma é importante. Outra estratégia é o uso de componentes eletrônicos projetados para resistirem à radiação e fabricados com técnicas específicas para isso. Não vou entrar em detalhes aqui porque é um tema extenso e complexo, mas de forma simplificada, essas técnicas de fabricação fazem com que esses componentes sejam capazes de absorver doses prolongadas de radiação sem sofrerem degradação. Esse é o caso do rover Curiosity, que está em operação em Marte desde 2012. Ele usa como processador principal o Rad 750, um processador resistente à radiação fabricado pela Base Systems. O projeto do rover Perseverance é baseado no Curiosity, e ele também usa o Rad 750 como processador principal. Esse processador foi lançado em 2001 e é um modelo bem antigo, baseado no PowerPC 750. Porém, fisicamente, ele é muito maior devido às diversas técnicas de resistência à radiação que ele usa. Ele roda míseros 200 MHz, mas tem se provado muito confiável. Ele também equipa o InSight e o Mars Reconnaissance Orbiter. O mesmo vale para os demais sistemas do rover, que são todos equipados com eletrônicos especializados resistentes à radiação. Uma das primeiras coisas que o Perseverance vai fazer assim que tocar o solo de Marte vai ser a liberação de um veículo secundário da missão que viajou acoplado à barriga do rover. O primeiro helicóptero enviado a outro planeta, chamado de Ingenuity. É importante deixar bem claro aqui que o Ingenuity é um demonstrador de tecnologia. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o principal objetivo dele é validar um conceito, que nesse caso é o da viabilidade de um voo controlado na atmosfera de Marte. Isso é importante porque a equipe planeja voar ele um total de até 4 vezes nos primeiros 30 dias da missão. Isso não quer dizer que, atingido esse número, eles vão simplesmente abandonar o helicóptero lá. Se ele continuar funcional depois desse período, é quase certo que ele vai continuar voando, como já aconteceu em diversas outras missões no planeta vermelho. O rover Opportunity, por exemplo, chegou em Marte em janeiro de 2004 e tinha uma missão planejada para durar 90 sóis ou pouco mais de 3 meses terrestres, mas ele acabou durando 5.352 sóis, que é o equivalente a 15 anos terrestres. Mas no caso do Ingenuity, é um pouco mais complicado. O Ingenuity usa componentes eletrônicos de mercado, esses comuns que usamos todos os dias nos nossos smartphones. O processador dele, por exemplo, é um Snapdragon 801 de 4 núcleos que roda a 2,26 GHz. E sabe o que é mais doido nisso tudo? Ele é pelo menos 10 vezes mais rápido que o processador do Perseverance. Componentes de mercado não são projetados para operação em ambientes expostos a níveis elevados de radiação, como acontece com o Perseverance. Então ninguém sabe como eles vão se comportar ao longo do tempo. Pode ser que eles deixem de funcionar após um certo número de sóis, ou então gerem muito erro durante a operação do helicóptero. Essa vai ser uma excelente oportunidade de testar se é viável o uso de componentes de mercado em missões futuras. A maior vantagem disso é que outros demonstradores de tecnologia podem ser construídos com esses componentes, que são diversas vezes mais baratos que eletrônicos resistentes à radiação. Como referência, um único processador Rad 750 custa $200 mil. Então, se o Ingenuity funcionar bem, a economia pode ser gigantesca em projetos futuros. Por hoje é isso, pessoal. Deixem um like se gostaram e se inscrevam para não perder os próximos vídeos. Você também pode apoiar o Entrando em Órbita se tornando um membro, que também te dá acesso a alguns benefícios exclusivos. Um abraço e até logo!